do etanol? Nós temos que entender que os órgãos têm autonomia. O que a rede A3P recomenda é que os produtos utilizados, e aí no caso o combustível, ele tenha a menor remissão possível. No nosso caso hoje nós temos o gás, que tem uma emissão menor do que a gasolina, e o álcool. E o biodiesel. Nós recomendamos que as frotas disponham dessas possibilidades de uso desses combustíveis. Mas é necessário entender que tem todo um processo de convencimento. Hoje vários órgãos contratam carros, empresas com carro, ou seja, já não tem mais frota própria. Há casos que nós temos visto evolução positiva, como, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte. Ela já está discutindo o uso do biodiesel em toda a frota do transporte coletivo, que apesar de não ser própria do município, mas é uma concessão, e como concessionário ele pode tratar desse aspecto de que ela utilize o biocombustível. Pode ser uma parte da agenda ambiental, um critério colocado pelo concessionário. Certamente. Então, nós temos aí uma cesta de ofertas que nós apresentamos aos nossos parceiros para que eles possam utilizar. Os instrumentos de força de lei que talvez nós pudéssemos ter, eles vêm sendo construídos. Nós temos agora a lei de resíduos sólidos, mas nós ainda não avançamos e nem achamos que é adequado você estabelecer que a administração pública só utilize um determinado combustível na sua frota, porque nós temos toda uma diversidade oferecida no mercado, e se nós favorecermos apenas uma, nós temos que estar bem embasados para dizer que ela tem critérios de sustentabilidade que justificam essa opção. Por enquanto, nós recomendamos que isso seja feito. No caso do Senado, o mais importante no caso da agenda ambiental é o papel que já está todos direcionado a reciclamento, né? Mas sobre essa questão aí do uso do combustível, a nossa coordenação de transporte é um dos setores que só falta que nessa renovação da frota, que há uma previsão de renovação da frota dos veículos, né, oficiais, que já são antigos, que toda a compra seja de veículos flex. E aí nós vamos, porque nós já temos veículos de carga que utilizam só biodiesel, nós já utilizamos, reciclamos o óleo utilizado, a própria lavagem do carro, né, que a gente reutiliza a água que lava, ela passa por um equipamento e ela é reutilizada novamente. Então, a gente já está quase equilibrando a emissão de carbono do setor. Só está faltando isso. Então, há uma preocupação, embora a frota não seja, assim, no total, entendeu? É importante também isso, e a gente ter já esse setor, que é um setor que geralmente tem problemas, né, de emissão de carbono e tal, e resíduo, e a gente está podendo equilibrar. Mas tem outros setores, não só papel, né? Tem uma outra questão, outros insumos, por exemplo, energia, né? Energia elétrica. Com essa reforma que foi feita agora no plenário, por conta da substituição pela iluminação de LED, nós vamos ter assim, redução de 70% da energia daquele local. Então, nós vamos ter uma boa economia, né? Inclusive porque essas lâmpadas, como elas não esquentam muito, o próprio ar-condicionado, entendeu? Você não tem que gastar tanto energia com ele. Então, isso favoreceu muito. Quer dizer, um custo inicial, mas depois isso se paga, né? O que a gente chama o payback, isso rapidamente se paga e o custo, né, que teria em relação ao que a gente vai ter aí como é que se diz, de bons resultados em relação à economia e à questão ambiental é muito grande.
Bom, e isso pode ser estendido às demais dependências do Senado. Isso pode ser estendido. Há uma preocupação, a engenharia tem sempre preocupação com essa questão aí da área de energia, eles estão sempre substituindo lâmpadas, as luminárias espelhadas para poder refletir melhor luminosidade, entendeu? A questão até das torneiras que estão sendo substituídas por elétricas para você consumir menos água. Então, eles têm uma preocupação constante também. Qual é o maior desafio, assim, a meta que a curto prazo a administração pública poderá alcançar, sobretudo a partir da visão do Ministério do Meio Ambiente, que é quem começou a fazer tudo isso e quem, obviamente, tem a primazia de coordenação dessas tarefas? André trouxe aqui um assunto bastante interessante por conta da demanda que nós temos hoje pela produção de energia, que vem forçando o governo a autorizar a construção de hidrelétricas, de termoelétricas, enfim. Há toda uma demanda pelo nosso crescimento necessário, diga-se de passagem. O nosso país precisa crescer e atender às necessidades da nossa população, mas para isso acontecer é preciso ter energia. E, na medida em que nós pudermos economizar energia na administração pública, nós estaremos contribuindo para que essa demanda pressione menos os nossos ativos ambientais. André falou da introdução do LED na iluminação do plenário. Nós temos dialogado com alguns municípios que estão instalando a iluminação pública com esse recurso. Tem um exemplo de Maracanaú, uma cidade próxima ao Ceará, que vai mudar toda a iluminação pública para esse tipo de equipamento. Qual cidade? Maracanaú. Maracanaú. Além de não conter mercúrio, elas têm uma eficiência extremamente grande. As informações que chegam a 70%, 80% de economia do consumo de energia. Se a administração pública puder inovar, trazer essas novas possibilidades, implantá-las, certamente nós poderemos e estaremos contribuindo em muito para que a questão ambiental no Brasil ela sofra uma menor pressão possível por conta do desenvolvimento que o nosso país terá. Muito bem. Gostaria de continuar essa conversa tão interessante, mas nosso tempo chegou ao final. Só nos resta agradecer a presença de Andréa Valente, que é coordenadora do programa Senado Verde. Muito obrigado, Andréa. Eu que agradeço poder estar aqui com o Geraldo e conversar sobre isso. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado, Geraldo Abreu, que é o diretor de Cidadania e de Políticas Socioambientais, Responsabilidade Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado pela presença. Estaremos de portas abertas sempre. Mais uma vez eu agradeço em nome do Ministério do Meio Ambiente e também nos colocamos à disposição sempre que necessário estarmos aqui. E muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou. Caso queira entrar em contato com a nossa produção para sugestões, dicas, pautas ao nosso trabalho, ou críticas, por que não? Aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.